Primeiramente, bom dia. Segundamente, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você assistir. Eu sou o Renato Lobão. Eu venho aqui para um bate-papo com o doutor Antônio, que, assim como eu, a gente vai falar sobre o canabidiol, o cannabis, né? E falando também um pouquinho da ACE, que é essa marca na qual a gente confia. O doutor Antônio é ortopedista e especialista em medicina do esporte, né, doutor? Sim, perfeito. Então, a gente vai iniciar essa conversa baseada um pouco na experiência que eu tive, né, com o contato com a ACE, a experiência do canabidiol, com a minha utilização através da minha experiência como educador físico, que eu sou. Para quem não me conhece, eu sou Renato Lobão, eu sou educador físico e idealizador do método WolfFit, trabalho com ginástica de academia e performance, né, de movimento, né, e enfim, eu tive uma experiência muito próxima com o canabidiol há pouco tempo, mas muito significante, ao ponto de eu estar aqui junto com o doutor para falar sobre esse assunto. Muitas pessoas me conhecem como educador físico e como professor de ginástica, nos meus vídeos do Instagram, enfim, mas poucas pessoas sabem que eu sou pai, né? Quer dizer, quem me conhece sabe que eu sou pai, mas nem todo mundo sabe que meu filho é autista, né? E recentemente, muito recentemente mesmo, a gente, orientado pelo médico dele, a gente foi recomendado a utilização do CBD, né, que é uma das substâncias do canabidiol. E a gente foi em busca disso, de uma marca de confiança, né? Um médico que orientou a gente, ele não passou nenhuma marca para a gente teve que buscar. Coincidentemente, nessa mesma época, o pessoal da ACE entrou em contato comigo, né? Eu me dou o luxo de falar que eu não acredito mais em coincidências nessa vida, né? Porque foi num momento muito importante da minha vida que eu comecei a buscar, pesquisar, tentar entender sobre o CBD, que até então eu não tinha conhecimento nenhum. Eu fui atleta, né? Para quem não sabe, também fui atleta de natação por muitos anos. A minha dedicação foi voltada para o esporte ao longo da vida inteira. Então, o uso recreativo do cannabis para mim nunca significou nada, até porque eu nunca fumei nem maconha e nem outro tipo de cigarro. Então, assim, o meu conhecimento, a busca pelo conhecimento para mim, inicialmente foi como pai, né, que quer ajudar o próprio filho. E nessa época o pessoal daí entrou em contato comigo, eu achando que era por causa do Pedro, achando que eles tinham identificado alguma coisa no meu Instagram, porque eu faço relatos sobre... Um algoritmo, né, do Google. Aí. Pode ter sido. E não era. Eles estavam me procurando para que eu pudesse falar, para que eu pudesse fazer uma degustação, né, do produto, tendo em vista que eu sou praticante de atividade física, né, eu gosto de treinar, eu corro, eu tenho uma vida muito ativa, tenho 45 anos e me cuido bastante nessa parte de atividade física. E a busca deles em cima de mim foi em cima disso, né? E aí, numa conversa, eu relatei sobre a questão do meu filho, que de repente é a coisa que eu vou mais falar aqui, né? A mais até do que a minha experiência como usuário do produto, né? Que eu passei a usar junto com eles, né? Que eu falei assim, ó, eu me comprometo a usar desde que o meu filho também use e que ele vá bem, né? Se meu filho não for bem, eu não vou confiar no produto, né? Então, assim, a minha experiência foi muito importante, muito impactante, ao ponto de eu estar aqui para falar com o doutor sobre isso. Ele tem quantos anos? 7, vai fazer 8 agora, mês que vem. Interessante. Bom, é uma honra estar participando dessa conversa. E quando a gente fala em cannabis, a gente sempre pensa inicialmente na parte recreativa. O cara que fuma baseado, o cara que vai, sobe o morro. E a gente, hoje em dia, totalmente o contrário. A gente tem uma aplicação medicinal da cannabis. Você mesmo já falou sobre o potencial para uso em pacientes autistas. Meu filho tem TDAH. Ele é autista também, é nível 1 de suporte. Ah, é? E ele também usa cannabis medicinal. Então, assim, para paciente com Parkinson, para paciente com Alzheimer, para paciente com esclerose múltipla, para paciente que precisa melhorar a ansiedade, o sono. E também uma coisa que muita gente não conhece, por isso que essa conversa é tão interessante, porque a cannabis também pode ser utilizada para melhorar a performance, para melhorar o resultado no esporte, para melhorar a recuperação do atleta. Então a gente tem várias aplicações da cannabis que fogem da questão medicinal, da questão recreativa. Então a gente tem muitas coisas para utilizar. Ah, legal. Então,
o primeiro contato que eu tive foi através deles, né? O pessoal da ACE mandou um kit para mim, no qual englobava o CBD, full spectrum do meu filho. Sim. Aí, meu filho faz utilização só do CBD. Eu faço utilização do CBG. Eles mandaram também uma goma pré-treino, Sim. que eu utilizo também em alguns treinos que eu faço. Eu também uso. É. A minha esposa faz CrossFit e ela adora. Ela não vive sem agora. Não, eu também estou começando a ficar nesse ponto, né? Porque devido a tamanho benefício, né, na performance, sem nenhum comprometimento de efeito colateral nenhum, eu tô consumindo bastante, né? Antes dos meus treinos são matinais, né? Eu treino 6 da manhã normalmente, né? E eu tive bastante alteração na minha performance positivamente. E também eles mandaram também um roll-on. Um roll-on. Nossa, esse para mim também foi bem significativo, né? O único que eu teria um relato nulo para dar, mas não é nulo diante do que eu passei, foi o CBG. Comecei a ingerir o CBG, depois o senhor fica à vontade para falar a diferença entre o CBG, o CBD, Sim. Enfim, o THC. Enfim, eu comecei a usar o CBG, se eu não me engano, meados de janeiro. Coincidentemente, nessa época, não pelo início desse consumo, foi porque eu decidi eu sou um cara que, apesar de eu me cuidar fisicamente treinando, na minha alimentação, eu fui de uma geração que foi muito doutrinada ao açúcar, né? E eu sou um formigão, né? Eu falo que eu sou um formigão. Então, assim, em janeiro eu decidi dar um corte no consumo de açúcar que eu tinha, que era bem excessivo. Ótima decisão. Eu reduzi aí, acredito que 80-90% da ingestão de açúcar açúcar que eu digo é açúcar refinado, né? Não estou me referindo aos outros carboidratos. Sim. Isso aí não tem restrição nenhuma, eu como de tudo. Inclusive eu como pizza, eu como hambúrguer, o pessoal que me acompanha sabe, né? Eu posto porque... Até como atleta você precisa de uma energia, né? O carboidrato ele vai te dar energia para tudo, principalmente para o esporte. Mas é por prazer mesmo. Mas o açúcar também me dá muito prazer. Sim. Né? Então eu removi 80% do açúcar de janeiro para cá. E assim, eu não fiz avaliação física, mas eu acredito que eu devo ter reduzido aí uns 7 a 10% de gordura, 6 quilos do peso corporal. E, coincidentemente, eu comecei a ingerir o CBG. Aí você pergunta, onde o CBG pode ter participação aí? Eu, inicialmente, poderia dizer, não tem por causa da minha dieta, né? Então, eu estou treinando bem, entrei com um corte no açúcar, que compromete bastante, né, o meu rendimento e a minha composição corporal. Mas eu também, além desse suplemento, digamos assim, eu faço modulação hormonal. E aconteceu alguma coisa na minha modulação, a minha médica errou na dose, que ficou 10% da dose hormonal que eu deveria tomar de testosterona. Sim. E eu fiquei um mês e meio com essa dose sem saber. Mas o meu rendimento não caiu. Muito pelo contrário, o meu rendimento permaneceu de bom a ótimo, né? A minha evolução, ela foi contínua, mesmo tendo um déficit, né, hormonal, né? Digamos assim. Com 10% só, né? Não, 10% da dose que ela me passou. Teve um erro na digitação, acredito eu, e eu recebi uma testosterona em gel, né? Gel. Que ficou 10% da que eu tomava. Então, ali eu fiquei bem impressionado. Eu falei, cara, o meu psicológico ficou um pouco abalado naquele momento, né? Eu falei, nossa, eu tô um mês tomando 10% da dose. Aí eu fui ver, mas e aí? O que isso comprometeu? Não vi comprometimento nenhum. Então, aí eu já acho que o CBG pode ter ajudado. Aí o senhor pode entrar mais nesse assunto. Primeira coisa, né? A gente vai falar agora sobre os componentes que tem na planta. A gente tem na cannabis, os principais são o CBD e o THC. Sim. O THC é muito famoso, né? Que é o que dá o efeito recreativo, a onda, né? Principalmente quando é uma dose mais alta. Você pode dizer que quando o cannabis é usado para fins recreativos, é praticamente uma inalação de THC. THC. Né? Então, as drogas que são fumadas, né? As plantas, né? Porque a gente utiliza a flor, tá? Muita gente acha que é a folha, mas não, é a flor. Onde tem a resina que se extrai o componente do THC.
Então, aquelas cepas, aquelas plantas onde tem mais percentual de THC são as mais utilizadas. O skunk, né, essas várias variedades que tem. Então, você pega a planta onde tem mais THC, que é o que vai dar mais onda. Então, essas são as mais procuradas. Existem até concursos nos Estados Unidos, onde é legalizado, para saber... Eu sou leigo absoluto nesse quesito. Então, eu já ouvi falar, mas nunca fez parte da minha vida. Perfeito. Então, a gente tem vários fitocannabinoides. Por quê? Porque no nosso corpo, a gente tem um sistema que se chama sistema endocannabinoide. Esse sistema, ele regula muita coisa na nossa saúde. Vai desde o sistema nervoso central até o nosso metabolismo energético, passando pelo metabolismo inflamatório, passando pela questão antioxidante. Todas as células do nosso corpo, Renato, têm receptor para a cannabis, tá? Seja o THC, seja o CBD e sejam vários outros. Os mais famosos são esses porque foram os primeiros a serem descobertos, na década mais ou menos de 70, 80. Só que depois foram descobertos mais de 200, tá? Então a gente tem o CBG, que você falou, e onde o CBG age? E por que ele deve ter funcionado em você? Porque ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante. E a gente sabe que o atleta, principalmente o atleta de alta performance, ele inflama o corpo, ele oxida o corpo. Tanto que o atleta ele tende a envelhecer mais rápido, tá? Mas o CBG ele evita isso, ele evita esse excesso de inflamação, ele evita esse excesso de oxidação. Com isso, você vai ter uma recuperação melhor, você vai sentir menos dor e você, consequentemente, vai ficar menos inflamado. Então, seu resultado vai melhorar, tá? E sem ter o efeito psicoativo que tem o THC. Então, o CBG, ele não tem, só o principal que tem esse efeito psicoativo é o THC. Então, aquele extrato onde você tem mais CBG, mais CBD ou os outros, ele não vai ter esse potencial de dar onda. Então, não vai atrapalhar seu rendimento, tá? Além disso, você tem vários outros, por exemplo, CBN. CBN é importante para sono. Então, aquela pessoa que tem insônia, dificuldade para dormir, para manter o sono, você faz o extrato de CBN antes de dormir, ela vai dormir que nem um anjo, tá? Você tem... Tô precisando desse. Então vamos falar com o pessoal da ACE, tá? Você tem outros também, por exemplo, o THCV. Olha que engraçado. A pessoa que fuma, qual é aquela lenda, que não é bem lenda, é real mesmo. A pessoa sente o quê? Fome. Tá? Tanto que o THC a gente usa na medicina para pessoas que fazem, por exemplo, tratamento oncológico, com câncer. Aquela pessoa que faz quimioterapia, ela tende a emagrecer muito, ela tem náuseas, vômitos e ela come menos. Então ela começa a definhar, ficar mais magra. E o THC, ele evita essa questão das náuseas, dos vômitos e também, além disso, ele melhora o apetite da pessoa. Nossa, legal. Por isso que quando a pessoa fuma de forma recreativa, dá a famosa larica. Né? A pessoa come mais e comidas estranhas, diferentes. Mas tem uma substância que é o THCV, diferente do THC. Que o THCV, a gente tem uma inibição do apetite. Então a pessoa come menos. Então tem vários pacientes meus que usam, tá, para emagrecer, para perder peso. Então ao invés de aumentar o apetite, diminui o apetite. Então você tem o CBD, né, que é famosíssimo, que seu filho usa, tá, que a gente pode utilizar. Então são várias substâncias que, dependendo do extrato, a gente vai ter uma ação diferente, tá? E na cannabis você pode ter o extrato baseado só em CBD, você pode ter o extrato onde a gente tem tudo menos o THCV, que a gente chama de broad spectrum, e a gente tem aquele extrato onde você tem tudo, que é o full spectrum, tá? É o que meu filho toma. Exato. Então esse full spectrum, ele tem uma dose baixinha de THC, porque a Anvisa, que é a agência que regula, você não pode ter muita dose de THC, tá? Até somente 0,2%. Então, no limite é 0,3%, tá? Na prática é 0,2%. E então você não vai ter efeito recreativo nesses pacientes, tá? Então aquele vovozinho que tem Alzheimer, tem Parkinson, ele pode tomar tranquilamente. Lembrando que aquele atleta que é submetido a exame de doping, tá? O antidoping, então você tem que evitar, porque ainda é potencial de... Alguns esportes. Sim, alguns esportes. Aqueles que fazem doping é considerado pela WADA, tá? Um doping. Então o CBD não, mas o THC sim. Então você tem que tomar muito cuidado, mas aquele paciente que é atleta e não é submetido a doping, ele pode usar tranquilamente. Doutor, eu tenho algumas dúvidas com relação a isso, né? Porque, como eu te falei, né, a minha busca por conhecimento em cima desse assunto é muito recente. E na minha busca por conhecimento, eu vi que os estudos no sistema endocannabinoide,
eles também são muito recentes, relativamente falando, né? Eu encontrei estudos mais de 1990 para cá. Sim. Antes disso, não tinha muitos estudos em cima disso, né? Eu queria que o senhor, de repente, pudesse falar um pouco sobre isso, porque eu achei incrível, né? Essa conotação que... volto a falar, desde a minha busca por conhecimento, eu nunca tinha escutado falar nisso. Sim. Bom, eu me formei em 2000. Então, eu vou fazer 25 anos de formado agora em julho. E, na minha faculdade, eu não ouvi falar de cannabis para uso medicinal. A única aula que eu tive sobre cannabis foi na aula de psiquiatria, o uso recreativo, como droga, tá? Eu somente fui ouvir falar de cannabis para uso medicinal há 10 anos atrás, que foi quando eu comecei a prescrever, tá? Então, o que acontece? O estudo da cannabis para fins medicinais realmente é recente, tá? Vem aqui de 15 anos para cá. No Brasil, 10, 5 anos. Pouco, né? Muito pouco. Mas é uma das aplicações da medicina que mais cresce, tá? Se você for procurar no Google, os maiores estudos, tá, para fins medicinais são da cannabis medicinal. Então, a gente tem uma revolução na medicina, porque são muitas aplicações. Hoje em dia, aquelas pessoas que falam, não tem estudo, não tem ciência sobre isso, mentira, tá? Para dor, para autismo, para várias aplicações. Você tem estudos, inclusive no PubMed tem bastante coisa. Randomizado, tá? Epilepsia. Sim, meta-análise. Então a gente tem uma ciência por trás disso. E a gente consegue entender como que funciona pelo sistema endocannabinoide. Então, eu faço parte, inclusive, de uma pós-graduação de cannabis medicinal para médico, tá? Para ensinar os médicos a prescreverem. Porque principalmente os médicos mais antigos, eles não sabem prescrever. E muitos ainda têm preconceito. Tem preconceito para os pacientes e muito preconceito de médico também. Total. Ou você vai no médico que não entende, não consegue se atualizar e tem aquele preconceito por trás e fala, não, isso não funciona, isso daí é balela, isso daí é panaceia. Uma quebra de paradigma geral, né? Mas acho que a gente vive num mundo no qual a informação ela se perde e se ganha muito rápido, né? E mais importante que a ciência, você vê isso na prática, tá? Você vê o filho melhorando, Exato. Você vê seu pai melhorando, você vê você melhorando. Exato. Lá em casa eu uso, minha esposa usa, meus filhos usam, todo mundo usa. E cannabis é uma coisa que todo mundo pode usar, seja para tratar alguma coisa, seja para prevenir alguma coisa, tá? Então, assim, você vê o atleta, né, que é aquela coisa, cannabis, atleta vai usar cannabis. No atleta, ele melhora a performance, por quê? Porque ele melhora a tensão e a ansiedade. Quem não fica ansioso antes de um treino, antes de uma prova importante? A prova todo mundo. Crucial, né? Então, ele vai melhorar isso. Ele vai melhorar o sono. Então, a gente sabe que aquela pessoa que não dorme bem, ela não vai performar bem, tá? O cannabis, ele melhora a questão da inflamação, da oxidação. Todo atleta tem isso, tá? E, além disso, tá, o cannabis vai melhorar o recovery. Ele vai se recuperar melhor. Então, aquele treino que você faz que no outro dia você fica com dor, você fica cheio de lesão, microlesões, você não tem isso, você se recupera melhor. E, como você mesmo falou, uma coisa interessante, principalmente nos produtos da ACE, é que você melhora também a sua performance como pré-treino. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Porque muita gente só usava o cannabis para recuperar depois, para dormir. Não, você pode usar como pré-treino também. Isso é muito legal. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da minha experiência, né, como praticante de atividade física. Sim. Não posso mais dizer que eu sou atleta, porque já fui, né? Hoje eu sou um educador físico e que cuido da minha saúde, né? Eu sei dos benefícios da atividade física, mas também sei dos prejuízos do esporte, né? Hoje eu tenho um ombro operado, um ombro e a coluna operada por causa de práticas esportivas, né, excessos, enfim, que às vezes me impedem, me limitam durante o meu treino de manutenção da minha saúde de hoje em dia. Sim. E aí, quando eu comecei a usar a goma, né, da ACE, eles me orientaram, olha só, toma 1/4, pega a jujuba, Sim. divide em 4, toma 1/4. Aí eu tomei 1/4, dei 1/4 para minha esposa, a gente treinou, né, e aí minha esposa falou, não, eu não senti nada. Mas é assim, ela faz o meu treino, né? O meu treino é um treino que é muito contínuo e a minha esposa ela é muito bem treinada, né? Sei. Eu senti que a primeira coisa que eu senti foi a não necessidade de um intervalo que eu já praticava. Eu faço um treino de musculação clássico, né? Sim. No qual eu boto um estímulo intenso,
faço um estímulo de 30 segundos, né, que equivalem a de 10 a 15 repetições, e eu recupero por volta de 1 minuto e meio a 2 minutos, dependendo do meu cansaço ou não. E eu notei que, assim, menos de 1 minuto, assim, próximo de 50 segundos, eu vi que eu estava apto à próxima série. É como se fosse um HIIT, mais ou menos? Não, é um treino de musculação clássico que eu faço, né? Sei. Eu faço estímulo, recuperação, né? Pego um exercício, divido ele em 4 ou 5 séries. Às vezes eu faço um drop, né, que é um pós-exaustão, no qual eu boto um estímulo mais intenso. Sim. Antes e emendo num outro exercício com menor intensidade para prolongar a contração. Eu senti uma necessidade de menos intervalo. E aí, consequentemente, um treino que eu levava 1 hora, né, 50, 60 minutos para fazer, eu levei 35, 38 minutos. Aí eu acabei acrescentando outros exercícios. Sim. Né? Eu tive mais tempo para treinar e acrescentei outros exercícios. Tem até que tomar cuidado para não treinar demais, fazer overtraining, né? Então, fazer lesão. Eu não tive nenhum tipo de efeito colateral. Sei. Aí eu pensei assim, pô, sou brabo, né, cara? Sou treinado, tenho uma vida de esporte, não vou tomar uma metade dessa jujuba. Aí, assim, eu senti os mesmos efeitos benéficos, mas aí eu senti realmente eu fiquei mais falante, senti bastante sede, né? E, assim, pós-treino deu um relaxamento maior do que me costuma dar, né? E aí eu voltei para a dose que me orientaram. Isso é engraçado, né? Minha esposa, eu, por exemplo, só tomo 1/4 também. Mas minha esposa, ela com 25%, ela não conseguiu ter o efeito bom, ela toma metade. Não, talvez porque o meu contato com a ingestão do cannabis o meu organismo era praticamente virgem, né? Não, mas ela também. Eu acho que é muito de cada pessoa. Cannabis é uma coisa muito engraçada também e diferente das outras medicações, porque é muito individualizado. Sim. Tá? Eu queria aproveitar até esse gancho da individualização do cannabis, falando do meu filho. O pessoal da ACE me mandou dois tipos de produto. Um era em gota, sim, que vem escrito Tincture, e o outro é spray, sim, e óleo. A gente começou na gota, né? E ele reagiu muito bem. Assim, eu não posso dizer aonde que isso mexeu no organismo dele, mas eu vi. Então, assim, eu lembro exatamente a data que ele começou a tomar. Ele começou a tomar no dia 17 de dezembro de 2024. No dia 22 de dezembro foi o primeiro dia de férias dele. E meu filho, ele gosta muito de água. Só que ele tinha uma questão sensorial com a areia molhada. Sim. Então, ele não gostava de ir à praia. Muitos autistas têm. Mas na areia seca ele ficava de boa, sim, mas na areia molhada ele não entrava. Então, eu, apesar de morar perto da praia, eu não levava ele na praia porque ele não entrava na água e é onde ele mais gosta de se divertir. Sim. Então, a gente ia para o clube com muita frequência. No primeiro dia de férias dele, eu levei ele no clube. Foi uma segunda-feira, eu não antecipei isso. O clube estava fechado para festa de funcionários. E ele estava numa fase bem difícil, né? Lidando muito mal com frustração. Entendi. E ele já estava ali, ó, do meu lado, já no banco de trás, já tinha soltado o cinto, já estava ali de sunguinha, esperando para entrar no clube. E o funcionário tinha acabado de me falar que o clube estava fechado. Eu fiquei num estado meio assim, falei, cara, isso vai gerar um problema muito sério, né? Pedi pro cara, tem como? Ele, cara, não tem como. E eu tava com uma outra criança, né, que é o filho da minha secretária no banco de trás, então podia ter gerado um problema muito grande. Sim, claro. E eu virei para ele e falei, filho, e aí meu filho ainda é não verbal, apesar de soltar umas palavrinhas, ele ainda é classificado como não verbal. Eu falei, filho, olhei no fundo do olho dele, falei, vamos na praia? E ele falou, sim. Sentou, botou o cinto, e eu falei, pô, já comecei a manobrar o carro, fui na direção da praia. Sim. E eu nem tava um dia tão bonito de sol, tava um dia fechado, o mar tava batendo. E mesmo quando eu vou à praia, eu paro o carro em casa e vou andando, né? Mas para ele não entender que que ele não ia pra praia, eu fui direto pra praia, né? Eu parei o carro, ele abri a porta, né? Ajudei eles a atravessarem a rua, né? Tinha uma faixa de areia grande e eles saíram correndo os dois, né? Eu pensei, não vou nem me preocupar porque ele não vai entrar na água. Sim. Você não tá entendendo. Ele saiu correndo junto com o Nicolas, né? Que legal. Os dois mergulharam. Tchum, e o mar forte.
Aí aquilo me deu uma felicidade, mas uma preocupação ao mesmo tempo, né? Claro. E aí eu fiquei ali de olho nos dois. E aí até falei pro Nicolas que o Nicolas tem 10 anos, meu filho tem 7 e o Nicolas tem 10 anos. Eu falei pro Nicolas assim, o Nicolas é uma criança aparentemente neurotípica, né? Eu falei, Nicolas, olha só, se você me ver entrando na água, vai ser para salvar o PP. Então você sai. Porque se você tentar me ajudar, tá arriscado todo mundo junto. Então assim, eu entrei e você saiu. E eu tive que entrar 2 vezes na água para salvar o Nicolas. Porque o PP tava muito safo na água. Que legal, E desde então, relatos, cara, eu posto isso também. Quem me segue no Instagram sabe, né? Quanto que eu posto as minhas idas à praia com o PP. Desde então, desde o dia 22 de dezembro até meados de fevereiro, a gente vai para todos os dias. Só deixou de ir porque voltaram às aulas, tem um dia que chove e tal, não sei o quê, mas a paixão dele pela praia. E aí depois eu comecei a ler também sobre aterramento, né? Que as crianças de hoje em dia não se submetem ao contato com a natureza, o pé no chão, né? Chão, né? Até mesmo sujeira, né? Porque isso estimula o sistema imunológico. Então, assim, os produtos industrializados, tem várias situações que hoje em dia as crianças realmente elas são... Então, assim, eu queria deixar registrado, né, que assim, o quanto que trouxe de qualidade de vida para mim, pro meu filho, né, de conexão entre eu e ele, né, porque dentro do mar, a única pessoa, ele é muito agarrado à mãe, né, a mãe, a paixão dele é muito agarrada a ela, mas dentro, a minha esposa não tem muita intimidade com o mar. E eu como eu falei que fui atleta de natação. Eu, apesar de nadar muito bem, né, eu sempre respeitei o mar. Então eu me garanto no mar e assim, eu garanto ele também. Eu promovo a garantia que ele precisa para ele poder explorar toda a capacidade dele. Aí ele comprou uma prancha, a gente comprou uma prancha de bodyboard, deu para ele. Ele assim teve uma desenvoltura muito grande, desenvolveu uma habilidade muito grande, ao ponto de a gente ser convidado para um parque de surf em Garopaba, chamado Surfland, para que ele pudesse, né, desfrutar. Legal, cara, foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Então, assim, tudo começou quando a gente começou a ingerir, né passar, colocar na prescrição dele como, não sei se pode dizer tratamento ou suplementação. Né? Um tratamento, na verdade. O CBD Full Spectrum. Aí onde está o gancho que eu queria pegar. Num determinado momento, né, a gente foi orientado por uma médica que está cuidando da suplementação do PP agora, e a gente mudou o Tinture para o óleo que a gente já tinha. O spray. O spray. E ele não reagiu bem. Ele não teve o mesmo efeito, ele teve até uma regressão. E aí a sorte que a gente tem uma percepção muito grande dele, a gente notou e a gente voltou pro gotas, o Tinture. E em pouco tempo ele já se reorganizou. Sim, é porque pela questão da quantidade, da questão do tipo, né, da proporção também de CBD e THC, algumas pessoas podem não responder tão bem. Mas isso é muito individualizado, até a questão do número de gotas, tá? Tem pessoas que melhoram com 2 gotas, outras que melhoram com 5, outras que melhoram com 10. Então é muito, muito, muito individualizado. Essa questão da goma, por exemplo, a minha esposa, ela só com metade que ela conseguiu ter efeito. Então, assim, é muito de cada pessoa. Mas você sempre começa com o mínimo e vai aumentando, tá? Para você ver o quanto que aquela pessoa vai se beneficiar, qual a quantidade que vai se beneficiar. Então, assim, é muito bom, né? Porque como é que você vai falar para o médico que não gosta, que não prescreve, que acha que é contra? Você vai falar... Doutor, mas meu filho, eu tô vendo ele aqui. A resposta você quer que eu tire o medicamento que está fazendo bem para ele? E outra coisa, tá? Até mesmo essa questão, porque é um remédio que pode causar vício, pode causar dano. Não. As drogas que são utilizadas geralmente, Ritalina, né? O Venvance, Gardenal. A minha esposa costuma dizer que se você lê a bula, você não toma. Aristab. Todas essas medicações, elas são muito piores do que a cannabis. Muito mais efeitos colaterais, muito mais potencial danoso. Então, assim, eles ficam assim, não, o cannabis não pode usar, mas o resto pode. Então, até que ponto, né? Isso daí a gente válido. Sabe que o quanto de interesses obscuros existem por trás disso, né? Não, nem cabe a mim falar sobre isso, apesar de eu, né, entender. É só a gente raciocinar em cima. A própria proibição da cannabis, né? Você vai vendo aí por que foi proibida no passado. Eu tenho até uma dúvida sobre isso, para tirar com você, saber a sua opinião.
A gente vê que em países de primeiro mundo, né, como nos Estados Unidos e muitos países da Europa, a gente consegue adquirir numa prateleira de mercado, né, de Sim. loja de conveniência, loja de produtos naturais, enquanto aqui no Brasil existe uma burocracia, né, bem significativa para você adquirir o produto, né? Eu, para esse poder me mandar o produto, eu tive que passar por uma consulta com o médico, Exato. né, uma liberação da Anvisa, né, Uma receita médica. A receita médica mais a liberação da Anvisa para o produto chegar na minha casa. Sim. Você acha isso positivo do ponto de vista que tem controle, né, você consegue acompanhar o paciente, ou você acha que isso também é uma coisa que tem que ser revista para que as pessoas tenham acesso melhor ao produto? Isso tudo você passa por uma questão criminal, uma questão sociológica, mas eu já viajei muito lá para fora, tá? Realmente é assim, você tem dispensários onde você consegue adquirir. Eu penso, assim, minha opinião pessoal, tá? Eu acho que não deveria legalizar a droga vendida pelo traficante. Concordo. Porque isso daí vai estimular muito mais ainda o lucro dele, né? Vai estimular muito mais ainda as pessoas que vão utilizar. A criminalidade, né? A criminalidade geral. Você sabe que essas drogas, elas não têm controle nenhum. Então, o que tem menos ali é cannabis. Eles colocam cocô de gado, colocam amônia, você tem barata, pedaços de insetos, né, de rato. Então, aquilo que a pessoa está fumando, aquilo está fazendo muito mal para ela, tá? Não é o cannabis que tem ali que está fazendo mal, são outras coisas que eles colocam para malhar a droga. Mas, se você tivesse um controle do Estado, como é lá fora, onde você tivesse lojas, né, como é aqui do lado, né, no Uruguai, assim, tá? Então, você tem lojas que vendem, então você vai gerar emprego, você vai estar dispensando um produto de qualidade, entre aspas, para a pessoa, e você ainda vai gerar impostos para a sociedade. Então, assim, impostos que vão servir para tratar as pessoas que usam. Então, assim, é uma hipocrisia, porque você pode entrar ali no bar e encher a cara de cachaça. Você pode entrar no bar e comprar cigarro, né? Então, assim, a cannabis, em termos de potencial, tá, de dano, é menor do que essas drogas. Você sabia, Renato, uma coisa importante, que não existe morte por intoxicação de cannabis? Por quê? Porque no nosso tronco cerebral, que é a região do cérebro onde comanda nossos sinais vitais, a gente não tem receptores para THC e nem CBD. Então você não tem ali o potencial da droga de causar morte em você. Você não para de respirar, ao contrário de outras drogas. Se você tomar uma cartela de, sei lá, Gardenal, de Lexotan, você pode morrer. Tá? Mas a cannabis não. Então, assim, você, claro, vai ter um teto preto, vai dormir, você pode ficar o dia todo dormindo, mas você não morre por causa da cannabis. Mas as pessoas morrem. Não, porque tomou cannabis, aí tomou um Vevance, aí tomou uísque, aí tomou outras coisas, tomou o seu MDMA, mas não foi a cannabis que matou. Então, no registro médico, eu como médico afirmo, não existe morte causada por cannabis. Então, assim, se você for comparar, o álcool, sim. Se você beber uma garrafa de cachaça, você pode deprimir o seu sistema respiratório e morrer, tá? Então, essa questão, não, o cannabis tem que ser proibido e tal, é hipocrisia. Mas tem que ter o controle. Isso que eu ia falar. É muito mais uma questão de controle, sim, do que de liberação, né? Eu acho que, assim, eu também estou de acordo com isso, né? A gente vive num país onde muitos órgãos são questionáveis, né? Então, não é da minha... Eu não gosto de falar sobre no que me diz respeito, mas eu tenho a minha opinião, né? A minha opinião é que o controle é importante, desde que o objetivo final seja o benefício, né, que a população pode ter. E não o outro argumento que é utilizado é, a cannabis é a porta de entrada para outras drogas. Não é bem assim. A gente sabe que hoje em dia a cannabis pode ser a porta de saída. Muitos médicos usam a cannabis para tratar a intoxicação por outras drogas, tá? O vício, né, a adição por outras drogas, você pode usar o cannabis, seja ele, tá, em extrato, goma, e os pacientes eles começam a retirar aquele vício. Então, ela pode ser a porta da saída também, tá? Tudo depende de como, né? Exatamente. Como ele é introduzido, uma ferramenta na qual um profissional, né, da saúde orienta o paciente dele, né, o atleta, no caso, né? A gente falou também sobre a questão medicinal, né, terapêutica,
Mas a Ace entrou forte aí no mercado desportivo, né? Sim, bastante, porque o paciente atleta, né, ele costuma ter muita dor. E a dor, ela evita a progressão. E a cannabis, ela evita a dor. Então, você tem um conjunto de benefícios para o paciente, seja ele atleta de performance ou atleta recreativo. Outra dúvida que eu tenho, né? Eu vi num estudo que eu vi falando sobre a ingestão do CBD, só ele isoladamente, Sim. ou ele sendo ingerido com as outras substâncias do cannabis, né? E ficou bem claro no estudo que o THC ele ajuda no potencial do CBD, por isso tem o full spectrum, né? Não só o THC, como os outros fitocannabinoides. Porque na planta você tem os fitocannabinoides, que são essas substâncias que vão interagir com o nosso sistema endocannabinoide. Você tem também os terpenos, que é o que dá cheiro, tá? Você já ouviu falar em óleo essencial? Sim. Então, a gente utiliza muito óleo essencial para tratar várias comorbidades nos indivíduos. E o cannabis, ele também tem terpenos, o que dá cheiro na cannabis, tá? Além disso, você tem também flavonoides, que são substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes também na planta. A gente chama isso de efeito entoragem, efeito comitiva. E quando você utiliza um óleo full spectrum, você vai estar utilizando esses vários benefícios das substâncias presentes no óleo. É aquele velho ditado, a união faz a força. Então, claro, tem pessoas que você tem que usar só o CBD, porque existem contraindicações para o uso do THC, pessoas esquizofrênicas, pessoas com arritmia cardíaca grave, então você deve evitar, pessoas atletas que são submetidas a doping, tá? Mas, quando você não tem nenhuma contraindicação, o maior benefício é geralmente no uso do óleo full spectrum. Legal. Tá? Legal. É bem interessante isso. Diga. Voltando ao assunto do meu filho, desculpa o interesse em cima do seu pai, não tem como, né? Como você enxerga essa desensibilização, né, que ele tinha uma hipersensibilidade, né, com a areia molhada, e eu achei assim, eu não consigo encontrar outra explicação, porque a gente já tentou desensibilizar ele na areia molhada, a gente levou para viajar em lugares onde o mar era mais calmo, onde fazia aquelas piscinas, né, no meio da areia, e foi difícil, né? Sim. E assim, do nada, né, porque pra gente foi do nada, a única coisa que mudou foi a ingestão do CBD por uma semana, e ele entrou na água como se fosse íntimo da praia, entendeu? Renato, na medicina a gente tem a explicação fisiopatológica da doença, tá? E o mecanismo de como a droga é benéfica para aquela doença, tá? Então, o sistema endocannabinoide é muito legal, por quê? Porque, como eu já disse, todas as nossas células, todos os nossos sistemas, eles têm um percentual de sistema endocannabinoide presente. E algumas doenças, elas têm um desequilíbrio no sistema endocannabinoide. Então, principalmente aquelas doenças de difícil tratamento, enxaqueca, fibromialgia, pacientes com síndrome do colo irritável, autismo, Alzheimer. Então, você consegue, através do extrato, ou da goma, ou do spray, seja lá qual for a utilização que você vai utilizar, a via, você consegue regular, modular esse sistema endocannabinoide. Então, aquela pessoa que tem mais ansiedade, ela diminui. Aquela pessoa que tem mais insônia, ela melhora. Então, é como se você tivesse... No cérebro, a gente tem as sinapses nervosas, tá? Que são as ligações entre os neurônios. E o sistema endocannabinoide, ele consegue modular, ou seja, equilibrar a produção de neurotransmissores. Então, aquela criança, por exemplo, seu filho, que tinha aquele receio, aquele medo, aquele temor, né? O não gostar mesmo, né? Então você consegue equilibrar os neurotransmissores e com isso você começa a ter o efeito benéfico. E assim, a resposta para mim, na prática, é tão visível que quando a gente mudou da gota para o spray, não ele teve voltou a ter se incomodar com a areia molhada. Sim. Eu levei ele foi, né? Ele entrou no mar, mas eu percebi um incômodo dele. Eu lembro quando a gente levava ele antes, né, da ingestão do CBD, ele pedia para eu pegar ele no colo, porque ele ficava nervoso de ficar com o pé na areia molhada. E ele voltou a fazer isso. Foi aí que me deu
o estalo de falar assim, insight, cara, assim, eu acho cara. que esse CBD não tá casando com o organismo dele, né? E a Tati, né? Como é que é o nome do CEO da Ace? O Jorge, né? Não, não é. Ele tá até vindo morar no Sim, Brasil, sim, mas sim. ele é de Israel. E ele fez um relato para mim que foi traduzido pela Tati, dizendo que a genética da planta tem que ser compatível Sim, com a genética de quem está usando, né? E às sim. vezes isso não acontece. Isso existe da mesma forma que o meu filho não se adaptou ao óleo spray, pode ser que outras pessoas Sim, se claro. adaptem melhor, né? E por isso que a gente tem várias possibilidades de tratamento. Não só a questão do spray, da tintura, do extrato, como também a questão da concentração. Tá? Alguns vão ser beneficiados de uma quantidade um pouco maior de CBD, outros de THC, outros não vão gostar do THC, você vai ter que usar ele isolado. Então, assim, tem vários produtos, tá, para diferentes pacientes. Então, você consegue personalizar, você consegue individualizar. Isso é interessante. E falando sobre pessoas que praticam esportes, né, pessoas atletas também, você sabe que várias ligas dos Estados Unidos, eles já estão recomendando a utilização de extrato de cannabis nas pessoas que fazem esses esportes. Os atletas, né? Sim, a NBA. Não é mais uma substância que colocaria eles no... Não. Dependendo do extrato, se tiver que fazer um doping, aí você não usa o THC. Eu li sobre isso na NBA, a NFL, Sim, o UFC. o UFC também. Então, assim, é uma evolução que não tem volta, tá? Então, eu costumo dizer que o médico que não se atualiza, que não estuda, que não procura se atualizar com relação a isso, ele vai perder um potencial imenso de uma medicação que pode beneficiar os pacientes. E todas as especialidades podem usar. Amigos meus dermatologistas prescrevem, oftalmologistas. Então, assim, é uma gama imensa. Seria mal comparando, né, mas fazendo uma analogia com um profissional de qualquer área que recusou a internet, né? A informática. Assim, não preciso de internet, não preciso para o meu trabalho. Quando vê o mundo gira em torno de uma coisa que traz benefícios para todo mundo quando bem utilizado. Puxando a sardinha para a área médica, é como um médico que lá atrás, quando foram inventados os antibióticos, ele fala, não vou usar antibiótico porque eu acho que não funciona e tal. Gente, é você perder, né, a oportunidade de usar uma coisa que realmente vai beneficiar o seu paciente. Tem uma frase que eu uso, né, que eu aprendi com o meu falecido pai, que é que quem acha não sabe. Sim. As pessoas têm um hábito de falar sobre coisas com toda a convicção do mundo, sobre um assunto que tem total desconhecimento. Sim, com certeza. E essa questão do atleta, a pessoa que faz performance, a ACE, ela disponibiliza agora, tá, um programa de acompanhamento, tanto do ponto de vista nutricional, como da disponibilização da prescrição médica para você adquirir o produto, tá? A questão dos treinos, você consegue individualizar aquele paciente, aquela pessoa, para ter o máximo de resultado naquilo que ele está fazendo. Então é muito interessante isso, porque você consegue ter não só a prescrição, como também o conjunto de coisas que vão melhorar ela no seu dia a dia, na sua saúde. Porque a gente sabe que esporte é saúde, né? Mais que ninguém, isso já é comprovado. Se a gente juntar os benefícios que a atividade física promove, sim, mais a utilização de um tratamento, né, utilizando substâncias que podem potencializar os efeitos da atividade física, né? Então, aonde a gente vai chegar, né? Com segurança e eficácia. Exato. Isso é muito importante. A segurança e eficácia da cannabis. Então, não tem... E assim, você puxou a sardinha para o lado da medicina, né? E aí falando sobre a utilização das substâncias do cannabis, né, CBD, THC. Se a gente parar para pensar, agora puxando para o meu lado, você falou esporte é saúde. Assim, depende. Depende de como você utiliza, né? O esporte, eu costumo dizer que o esporte competitivo não promove saúde. Porque o atleta, ele não está preocupado com a saúde dele, ele está preocupado em ganhar. Sim. Né? Mesmo que aquilo ali custe a saúde dele. E no final, depois que ele paga por isso. A gente tem uma gama de exemplos aí, né? A gente tem o clássico Ronaldo Fenômeno, né? Que
passou por lesões em função de muitos excessos que ele cometeu ao longo da vida dele, mas assim, citei ele porque é realmente é uma referência, né, até no ponto de vista da superação, mas o esporte cobrou muito caro, né, a saúde dele, mas a atividade física orientada, né, o exercício físico orientado, sim, ele é saúde, mas quando a pessoa entende que tem que ser praticante de atividade física para o estilo de vida que ela leva, para melhorar a qualidade de vida dela. Né? Às vezes a gente se pega, né, eu trabalho com muita gente, né, e as pessoas às vezes têm uma necessidade de exceder em tudo, né, na atividade física em si. 880. E aí pode ocorrer algum tipo de lesão, algum tipo de como é que eu vou te falar? De frustração diante daquela modalidade. E no caso que a gente está falando, às vezes as pessoas, não, eles estão falando sobre uma substância que eu não tive uma experiência muito boa. Talvez faltou uma orientação mais apropriada. Orientação não só da substância, como também do treino, né? Exatamente. Então, é importante procurar pessoas competentes como você para orientar de que maneira você faz, qual a frequência, os exercícios adequados para aquela pessoa. E a gente vê muito isso, você deve ver muito na prática, né? Aquela pessoa que é sedentária, que não faz nada, e aí quer fazer alguma coisa, já quer logo acelerar e tal, aí acaba se lesionando, aí aquela pessoa acaba ficando mais tempo ainda sem treinar, né? Um paciente obeso, por exemplo, que precisa emagrecer, ele nunca fez nada, ele já quer correr 5 km, 10 km, ele vai estourar o joelho, vai estourar algum ligamento, e aí vai ficar um tempo sem treinar. Eu trabalho com aula coletiva, né? E aula coletiva utilizando sobrecarga externa, né? No caso, pesos. E assim, a pessoa que às vezes vê os meus vídeos no Instagram e fala assim, eu quero ficar igual a essas mulheres, né? Eu trabalho com um público predominantemente feminino. Aí há uma aluna que nunca praticou a atividade, ela fala assim, eu quero ficar igual aquelas mulheres que aparecem no vídeo, mas elas não conseguem entender que tudo foi um processo. Né? Eu acabei de responder uma pessoa que me chamou no Instagram, falou assim, tem aula para iniciante, porque eu tenho um produto online, né? A aula que eu dou na academia, eu vendo ela para quem não tem acesso à academia, para que ela possa fazer em casa e remotamente. E aí alguém perguntou, não tem aula para iniciante? E a orientação que eu dou é a seguinte, a aula é coletiva, mas o treino é individual. Você vai começar fazendo a aula que elas fazem, só que você não precisa fazer tudo, né? E não precisa nem pegar peso inicialmente. Mas todas elas estão com peso. Então, a gente fala assim, a gente trabalha em cima de sobrecarga, mas a carga interna a gente já tem. Então a gente tem que treinar com a carga que a gente já tem, melhorar, ganhar condicionamento, ganhar habilidade para fazer aquilo, fortalecimento do corpo para evoluir em cima de alguma carga ou não, ou até mesmo você para menos. Né? Eu falo assim, você pode parar sempre que for necessário, mas aquilo que você se propor a fazer dentro dos padrões que são pré-determinados para a sua saúde. Claro, fazer da forma correta. Exatamente. Né? Para prevenir lesão e ter o maior resultado possível. Com certeza. Isso é muito importante. Então, acho que é isso, né? Eu acho que a gente falou sobre os benefícios, né, do canabidiol. A minha experiência como praticante de atividade física e como pai de autista, né? Que essa eu não abro mão, né? Acho que hoje em dia eu não sou nem... Antigamente as pessoas falavam assim, o Renato... educador físico, Renato Fit, não, Renato pai do Pedro. Pai do Pedro, cara, que minha missão é ajudar meu filho, e é por isso que eu tô aqui, para falar sobre uma experiência extremamente positiva que eu tive com o uso do CBD, do canabidiol, da ACE, principalmente porque a confiança que eles passam, que eles transmitem, a clareza, uma coisa que eu achei bem legal, que eles mesmos cultivam a planta e produzem, né? Porque muitos laboratórios vendem um óleo já comprado de outros lugares que não tem nem certeza da procedência. Exatamente. E aí se ela produz, a qualidade ela garante a origem, né? Enfim, então é por isso que a gente está aqui falando sobre isso, porque a gente tem que divulgar, a gente tem que falar sobre coisas que realmente valem a pena, e tinha que ter um embasamento do senhor, que é um estudioso, é um especialista que trabalha com isso há mais tempo, né? Como eu te falei, o meu contato tem pouco tempo, mas a minha experiência foi bem significativa. Sim, muito legal, tá? Foi um prazer, tá? Uma honra participar dessa conversa. E eu queria falar para todo mundo, tá? Que quer utilizar, que quer, ou mesmo que tem todo mundo tem algum parente, algum conhecido que pode se beneficiar. Então, a gente precisa tirar esse véu de preconceito.
procurem médicos competentes, médicos estudiosos, médicos que são qualificados para que você tenha realmente um tratamento que vai te propiciar uma melhora, tá? E a gente está aqui para isso, tá? E aí, além disso, ela te dá todo o suporte, o acompanhamento, Sim. desde o início, tá, da consulta até o final da medicação que chega e no pós também, tá? Acompanhar, que nem você passou pela situação, você usou o spray, não teve tanto resultado e tal. Sim, então sim. ele vai te orientar com relação a tudo isso. Tá? Não, o pessoal daí, você até falou, eu só fui comunicá-los que a troca não foi benéfica, né? Depois de eu ter feito, né? E eles falaram assim, pô, Renato, se você tivesse falado com a gente antes, a gente ia falar para você não trocar. E uma coisa importante, tá? É que hoje em dia, uma das poucas coisas boas que tiveram depois da pandemia é a questão da liberação de consulta online. Então você consegue ter uma consulta online com um profissional e nessa consulta online você consegue dispensar também a receita online, né? Com certificação digital, tudo certinho. Então você não precisa, uma pessoa que mora em outro estado, em outra cidade, você não precisa se deslocar presencialmente para uma consulta, então você pode fazer uma consulta online. Assim como você também, né, tem os cursos online. Então, isso facilitou muito. Então, e aí ela ajuda durante todo o trâmite, né? Desde a consulta, a receita, a liberação e a chegege do produto com qualidade em casa. E a gente tem uma lei, tá, que é uma portaria, que é a RDC 660, que é ela que rege toda a questão da dispensação da cannabis, desde a consulta até a chegada na sua casa. Então, isso daí é tudo seguido religiosamente pela ACE, todos os processos passam por isso, tá? Então, é muito interessante porque você vai ter todo um acompanhamento, uma segurança, eficácia e também depois o pós, você vai ter tudo isso controlado. É legal. É muito legal. Legal. Tá bom? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Eu estou bem feliz, né, com o resultado da nossa conversa. Estou feliz também no meu papel aqui de entrevistador, que normalmente eu estou no papel de entrevistado, então aqui, porque acho que não chegou a ser uma entrevista, foi um bate-papo. Uma conversa. E foi bem bacana, bem produtivo. Então, obrigado, doutor. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho e tamo junto.